Senhoras, senhores do plenário e de casa, vereadores, vereadoras, eu inicio a minha fala hoje satisfeito e com a responsabilidade que eu tenho na condição de líder da bancada do Partido dos Trabalhadores já há muito tempo nesta casa. E na condição de partido, quero desejar todo o sucesso do mundo ao Partido Pátria Livre, Adriano, Marco Antônio, que são alguns dos representantes em Blumenau. Todo o sucesso do mundo ao Partido Pátria Livre, que nasceu no Brasil há um bom tempo, 21 de abril de 2009, nada a ver, né? Porque tem como referência as lutas de Tiradentes, e que agora, no dia 4 de outubro, foi devidamente reconhecido pelo Tribunal Superior Eleitoral. E falo isso, senhoras e senhores, porque eu que acompanhei, tenho convicção que este é um partido que nasceu límpido, legítimo, sem máculas e pela vontade popular, que é um partido que não nasceu para acomodação de politiqueiros, insatisfeitos ou oportunistas na busca de uma nova sigla, uma nova nominata para enganar o povo. Sejam bem-vindos ao meio da vida real e espero que a vida nos permita militar junto por muito tempo, muito tempo. Sejam bem-vindos, companheiros e companheiras do Partido Pátria Livre, e quero que a história me permita, ao longo da minha vida, sempre assim o reconhecer e que vocês consigam efetivamente se construir no Brasil como um partido de caráter e um partido de caráter nacional, nas duas condições. Porque nós sabemos muito bem, ou temos clareza de como está a balbúrdia política no nosso Brasil. Dos 29 partidos existentes, tenho convicção de que entre os mais límpidos, construídos, estão os poucos, e dentre os poucos, o Partido Pátria Livre. Também hoje, senhoras e senhores, eu quero trazer um pouco da vida real de Blumenau para esta tribuna. E este pouco da vida real para Blumenau, eu quero registrar que nós, final de julho, autorizamos Blumenau a buscar mais 30 milhões de reais dos cofres públicos para execução de obras. Registrar que no dia 22 de dezembro, documentos aqui confirmam, dia 22 de dezembro de 2010, o governo de Blumenau, vereador Beto, recebeu cerca de 7 milhões de reais, numa única vez, para atender as bacias da Fortaleza, Garcia, Velha e Topavas, e só para a bacia da Fortaleza foram 3.567.000 reais. Eu fui questionado há uns dias atrás, Adriano, numa reunião, inclusive na comunidade, e numa audiência pública que nós estávamos aqui, porque membros de primeiro escalão do governo não sabiam que isso tinha acontecido. Não sabiam. Ou estavam escondendo da população. Agora, nos últimos dias, eu tive a felicidade de ver que o governador do estado veio para Blumenau com a justificativa de trazer 1,2 ou 1,1 milhão de reais para o sistema de abastecimento de água, e a imprensa divulgou, inclusive com fotografia. Legal, legal. Só que esqueceram de contar que antes disso, já no dia 31 de agosto de 2011, o governo de Blumenau tinha recebido nada mais, nada menos do que 7.355.000 reais para o sistema de abastecimento de água em Blumenau. E mais, senhoras e senhores, 1 milhão para outras finalidades, e mais 13.813.000 reais para o sistema de proteção e contenção em Blumenau. Além de recursos, vereador Beto, para outras destinações nas bacias hidrográficas, nas macro e micro bacias hidrográficas de Blumenau. Então, quero fazer esse registro, e feliz quando vejo que o governo federal, esta casa tem dado a contribuição, mas os números têm passado assim muito batido, muito, não é ciúme não, me entendam, 1,1, 1,2 milhões de reais do governo do estado, legal. Agora,
qualquer coisa no entorno de 23 milhões de reais do governo federal, se a gente não cuidar muito para fiscalizar, acabam passando batido e nós não temos como acompanhar. E falo isso, meus senhores, minhas senhoras de casa, que a partir de agora nós vamos ver um pouco mais da vida real de Blumenau. Eu vou pedir ao Ari que solte as imagens e dizer a vocês que eu vou tentar cuidar aqui para não transmitir a revolta que eu sinto ao ter que mostrar essas imagens. Eu, vereador Beto, vereadores e vereadoras, que moro bem pertinho da ETA 3, bem pertinho, eu vejo a ETA 3 da minha casa, eu que vi a ETA 3 sendo divulgada como o espaço que tem a responsabilidade de abastecer Blumenau, e teve durante os momentos mais difíceis de Blumenau, eu tive o cuidado de ir fazer uma vistoria na ETA 3, com uma certa contrariedade, é verdade, daqueles que lá trabalham, mas na condição de vereador eu não podia me furtar da responsabilidade. Eu tenho imagens gravadas e tenho fotografias. Com certeza quem está nos acompanhando em casa vai ver com muito mais facilidade do que quem está no plenário hoje, mas é incompreensível, senhores. 15 anos da ETA 3, que abastece a cidade de Blumenau com um produto essencial, imprescindível para Blumenau. E eu não encontro outra condição para dizer ou para transmitir o sentimento de quem esteve lá olhando. Com a visão, com os olhos. A ETA 3 está podre. E esse equipamento podre tem a responsabilidade de atender a cidade de Blumenau com o nosso produto mais essencial, que é a água. E nós podemos ir da parte elétrica, a parte hidráulica, a parte estrutural. É inadmissível que a cidade de Blumenau, que é dita e apresentada nos jornais e nas propagandas como uma cidade maravilhosa, cidade das flores, tenha escondido nos seus cantos estas condições que eu estou apresentando agora. O equipamento, senhoras e senhores, no tempo, apodrecendo no tempo. A parte elétrica totalmente deteriorada, com dificuldades. A parte de tratamento, uma parte com azulejo, outra parte sem azulejo. Os pisos, as condições de segurança, senhoras e senhores. As condições de segurança para quem trabalha lá são incompreensíveis. Olha só, esse é um espaço que as pessoas passam. E aqui nesse local, nessa situação, as pessoas têm que passar dia e noite. Dia e noite. Ali as pessoas têm que passar para trabalhar dia e noite. Então, as condições globais da ETA 3, e quero somar aqui, vereador Jovino, aquilo e as imagens que Vossa Excelência trouxe alguns dias atrás, da ETA 2 aqui, quero somar elas, para tentar nos mostrar à população de Blumenau o que estão fazendo com o nosso brinco, com a nossa joia histórica em Blumenau, que é o SAMAI. E o SAMAI, senhoras e senhores, que foi altamente rentável ao longo da sua história. Todos nós conhecemos e todos nós sabemos que o SAMAI sempre deu lucro, sempre foi rentável e teve a possibilidade de fazer o atendimento e as melhorias necessárias. E nos últimos 6 ou 7 anos, a condição do SAMAI, senhoras e senhores, transformou-se nisto. Transformou-se nisto. É uma condição irreconhecível para a cidade de Blumenau. E pasmem, senhoras e senhores, queria até pedir para parar ali, voltar a imagem, se possível, parar. E por incrível que pareça, eu já denunciei isso ao Ministério Público, eles têm a pachorra, senhoras e senhores, aí, eles têm a coragem de afixar nas paredes do SAMAI que o SAMAI é detentor da ISO 9001, meus senhores e minhas senhoras. Eu já denunciei há um tempo atrás, pode colocar as imagens a rodar, eu já denunciei há um tempo atrás ao Ministério Público que esta ISO 9001 resultou de uma fraude, de uma falsidade ideológica. E se alguém tinha alguma dúvida, é só dar uma acompanhada nas imagens, porque as imagens falam por si só. Eu poderia ficar silencioso aqui, mas as imagens falam por si só das condições, da precariedade das condições daqueles que têm a responsabilidade de coletar a água, tratar a água e atender a população de Blumenau. Todas as condições inseguras que são lá colocadas, sem controle de acesso, com produtos químicos expostos, com o risco de vândalos adentrarem aquele espaço e praticarem coisas que não são recomendáveis para a população de Blumenau.
E olha que a ETA 3, quando foi construída lá na Rua Santa Maria, no bairro Progresso, que dá acesso à Nova Rússia, ali no finalzinho do asfalto da Rua Santa Maria, a ETA 3 era apresentada como um grande exemplo para a nossa cidade e para a nossa região, inclusive com a expectativa e com a perspectiva de ampliação. E mais, senhoras e senhores, isso eu não tenho filmado e não tenho a prova aqui e vou trazer quando o tempo me permitir. O grande crime ambiental que é provocado todas as semanas por conta da ETA 3. Aí eu vou trazer aqui as informações, trazer a prova aqui do grande crime ambiental que é praticado pelo SAMAI, pela estrutura que está lá colocada nessas condições. Senhoras e senhores, o SAMAI, o sistema de água, o sistema de esgoto, é orçado e valorado aí, qualquer coisa no entorno de, se fosse para vender hoje, em 3, 4 bilhões de reais, jogado nesta condição. Nessa condição, Marco Antônio, que todos nós conhecemos. E aí, senhoras e senhores, para as imagens agora. Para as imagens, porque aqui ninguém vai reconhecer a pessoa. Quando eu mostrei o equipamento, as condições inseguras de trabalho, esta parte do corpo, da parte inferior do corpo, amputada de um trabalhador, resultou do agravamento depois de um acidente que o trabalhador sofreu lá. E outros trabalhadores já sofreram acidentes lá, senhoras e senhores. E este trabalhador, senhoras e senhores, continua devidamente desassistido pela estrutura pública de Blumenau. E eu falo isto, vou respirar aqui porque eu conheço esta pessoa há algumas décadas. Praticamente desde que eu pus os pés em Blumenau, eu conheço a pessoa que está nessa situação, está nesta condição, desassistido por Blumenau, resultante do agravamento de um acidente de trabalho dentro da estrutura do município de Blumenau, senhoras e senhores. Então eu trago hoje, com pesar, com muita tristeza, este conjunto de informações sobre aquilo que está acontecendo lá escondidinho em Blumenau. 2 minutos, Vossa Excelência. Que tentam, de uma forma ou de outra camuflar e camuflam e tentam esconder. No entanto, poucos vereadores e vereadoras têm a possibilidade ou têm a infelicidade de acompanhar esta vida real de Blumenau, que eu lamento ter que trazer a esta casa. Eu lamento, eu não queria trazer isso a esta casa. Eu queria trazer, vereador Jovino, aquele tapume bonitinho pintado na beira-rio, né? E poder elogiar aquele tapume ali. Mas eu não posso, eu tenho que fazer o comparativo com o gasto daquele tapume ali na beira-rio, bonitinho, né? Com as condições de trabalho reais dos nossos trabalhadores na cidade de Blumenau e principalmente com a preocupação com a vida dos mais de 300 mil habitantes que estão expostos às condições de tratamento da água nesta região. E para piorar ainda, senhoras e senhores, sem comunicação, com comunicação precária, inclusive com impossibilidade de fazer o contato regular com os CEOPs da FURB para informar a densidade pluviométrica naquela região. Então a situação daquele povo está numa situação muito ruim, muito complicada, e eu não poderia silenciar. Não queria silenciar e não vou silenciar e vou estar tomando. Vou juntar essas informações, juntar essas imagens, juntar os documentos que eu possuo e vou encaminhar, sim, ao Ministério Público e, no mínimo, à Delegacia Regional de Trabalho. Porque encaminhar a reclamação ao governo de Blumenau não adianta. Porque todos eles conhecem, todos eles sabem e todos pactuam com isto. Porque aqui, senhoras e senhores, há um determinado silêncio do governo no que diz respeito ao atendimento daquilo que era interesse de Blumenau. Talvez, se fosse com Balneário Camboriú ou o sul da ilha em Florianópolis, teria mais gente preocupada. No entanto, como é com o povo de Blumenau, eles não têm razão nenhuma, parece-me que não têm razão nenhuma de se preocuparem com as coisas da vida real da nossa cidade.